Olá, boa noite. Estamos finalizando essa disciplina e essa semana que vem, né, vocês já vão estar apresentando o pré-projeto do trabalho de vocês. E gostaria de avisar novamente, né, que estamos à disposição. E segunda-feira eu vou conhecer os alunos de natividade, conhecer os professores presenciais de natividade e a gerente. E, assim, eu estou muito animada para ver o que vocês estão produzindo e a gente ajudar, né, e poder ajudar vocês a construir junto um trabalho que no final vai virar a pesquisa de vocês. E eu, assim, tenho certeza que a gente vai conseguir publicar todos esses trabalhos, porque eu sei que vocês estão se empenhando, se esforçando, junto com os professores presenciais, que estão ajudando vocês na construção desses projetos. Sobre as atividades que muitos alunos reclamaram que a gente não abriu para postar. Eu vou pedir para os alunos que não fizeram atividade, eles façam e encaminhem para o professor presencial, né, por e-mail, e o professor presencial encaminha para a gente, para os tutores, né, para eles corrigirem e pontuar. Hoje, eu coloquei também uma atividade, eu espero assim, e estou torcendo para que vocês façam atividade, porque a participação do fórum, as atividades são muito importantes, porque elas valem ponto, né? Não é só 1 ponto, 2 pontos, elas valem 4 pontos. Então, seria muito interessante que vocês fizessem, né, para somar, apesar de saber que todos vão se sair bem, né, nessa apresentação desses trabalhos, e que vai ter cada professor em todos os municípios, né, avaliando esses alunos e ajudando, né, melhorar a sua pesquisa. Então, vamos para a aula de hoje, vamos continuar o assunto que a gente estava falando na aula passada, até porque a gente já está terminando, né, o nosso módulo. Então, na gestão de serviço, talvez vocês imaginam que seja um pouco repetitiva, e né, porque são ferramentas que a gente utiliza para melhorar a questão do marketing, a importância do cliente, na gestão pública, a importância de entender os recursos públicos, de investir, né? Enfim, então eu vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula. Hoje, os slides também não estão muito longos, e vai dar tudo certo, e vai ser bem legal. Na aula anterior, eu fiquei sabendo que os slides não ficaram, não ficaram passando, né? Mas eu espero que agora dê certo. Então, gente, nós vamos falar dos aspectos econômicos, né? Continuar falando, que influenciam na oferta de um serviço de gestão. Então, em primeiro lugar, é importante destacar que a oferta de serviço público, ele é um processo complexo, né? A gente sabe que envolve diversos fatores, né? Desde a questão da saúde pública, da educação, né? E tudo isso tem que ser planejado e financiado e entregues à população. E nesse momento, gente, quando tem as audiências públicas, seria muito interessante que vocês, alunos de gestão pública, participassem aí no município. Eu não sei se em todos tem, mas deveria ter, né? Para poder entender onde esses recursos eles estão, né, sendo inseridos e como, né? E na gestão pública, essa oferta ela está diretamente ligada, influenciada pela demanda da população, ou seja, a quantidade de pessoas que precisam desse serviço. Então, quanto maior for a demanda, né, que essas pessoas precisam, que nós, cidadãos precisamos desse serviço, maior será a pressão para que o serviço seja oferecido com qualidade e eficiência. Por outro lado, se a demanda for baixa, pode ser difícil, né, para o gestor do município justificar esses recursos para oferecer esse serviço. Então, aí é onde entra, né, a importância da participação das pessoas nessas audiências, né, das lideranças que tem em cada município, né, nós sabemos que tem várias lideranças em todos os municípios que participam e discutem juntamente com as nossas escolhas, né, as escolhas em quem a gente vai votar para vereador, né, para prefeito, e tentar sempre buscar esses gestores que tenham, né, uma gestão transparente.
Então, existe também outro aspecto econômico relevante, que é o custo de produção do serviço público. Todo serviço público ele tem um custo, e esses custos eles são tanto diretos quanto indiretos. Então, o que seriam esse uso dos custos diretos? São os custos dos servidores e o uso de equipamentos, né? Então, tem os custos que são folha de pagamento, os equipamentos que eles utilizam para oferecer os serviços e os custos indiretos, como a manutenção, né, dos equipamentos, dos prédios, dos veículos, né? E também, gente, não podemos esquecer do desenvolvimento da tecnologia, né? Porque tudo hoje envolve tecnologia, aliás, sempre envolveu, né? Só que hoje, cada dia mais rápido, né? A tecnologia, ela vem aparecendo, né? Temos aí a inteligência artificial, está trabalhando junto, né? Com essa questão de levar os serviços, né? De oferecer o serviço rápido, de acordo com o que o cliente pesquisa, de acordo com o que o aluno lê, de acordo com o que o gestor busca, né? Então, ele começa a encaminhar, né, de acordo com o que você, do seu interesse. Então, é muito importante que a gestão pública leve em conta esses custos para garantir que os recursos financeiros eles estejam sendo utilizados de forma eficiente. E, na verdade, para saber isso, a gente só consegue através do portal da transparência, através da movimentação, né, de entender onde, quando e como está sendo investido esse serviço. Além disso, a oferta de serviço público também pode ser influenciada, né, por fatores externos, como a disponibilidade de recursos financeiros. Óbvio. Por quê? Porque a gente, para poder ofertar, a gente não, os gestores, né, os empresários, para poder ofertar, eles precisam ter essa disponibilidade desses recursos financeiros. E o orçamento público, ele é limitado. E a gestão deve saber fazer as suas escolhas sobre os quais serviços serão oferecidos e em que quantidade. Então, a importância desse curso de gestão pública, para quem trabalha na gestão pública, para quem tem interesse de trabalhar na gestão pública, é justamente isso, é a gente entender quais são as escolhas que nós vamos buscar através do recurso, da disponibilidade de recursos financeiros disponível para levar a todos. Nesse sentido, é importante que a gestão pública tenha uma visão estratégica sobre como alocar os recursos disponíveis para atender às demandas da população. Outro fator econômico importante é a eficiência, né, na prestação de serviço. Então, uma gestão eficiente, ela é o quê? Ela é capaz de oferecer serviços de qualidade. E para essa gestão oferecer esse serviço de qualidade, ela tem que pensar no custo, né? Para quem é esse serviço, o que vai gerar esse serviço, o que vai significar esse serviço, né? Então, se estão oferecidos dentro do orçamento, se vai ter que captar recursos para oferecer esse serviço dentro da gestão pública, e na empresa privada, a gente tem que ter o capital para investir, né? Nós temos que qualificar os nossos funcionários, inclusive na gestão pública também. Então, a eficiência, ela pode ser alcançada por meio de adoção de práticas gerenciais modernas e inovadoras. Então, como a gente sabe, né, que as práticas, as boas práticas, né, elas sempre são o melhor caminho para que a gente consiga trilhar, né, num desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo, né, e a gente precisa dessas práticas, tanto modernas quanto inovadoras. Então, gente, é importante destacar que os serviços públicos, eles são oferecidos em um contexto de mudança e evolução. Está sempre mudando, as leis estão mudando, né, a forma, o gestor hoje, eu imagino que na maioria dos municípios, eles já estão estudando, né, buscando melhorar o seu conhecimento para que eles consigam atender as demandas e as necessidades, né, de cada município. E também eles têm que atender essas novas tendências, que é a tecnologia, que vem aumentando a cada dia, e oferecer serviços de qualidade, como eu havia dito, de forma eficiente e econômica, né? Eles têm dois desafios, ele tem que ser eficiente e tem que ser econômico. E aí eu vou citar alguns exemplos para finalizar
de como os aspectos psicológicos influenciam na oferta do serviço público, que são as demandas da população, né? Porque a gente só consegue, na gestão pública, pensar em um serviço se nós soubermos a demanda da população. E aí, como eu havia dito, o aumento da demanda por um determinado serviço, como transporte público, saúde, pode o quê? Exigir mais recursos financeiros e humanos para atender às necessidades da população. Se a demanda for baixa, pode ser difícil justificar o investimento necessário para oferecer esse serviço. A disponibilidade de recursos financeiros. Elas influenciam diretamente a oferta do serviço público, né? Porque se a gente não tem um recurso público, como é que uma escola ela vai poder se organizar, né? Se ela não tem o capital, né? Não posso falar de giro porque capital de giro é empresa, né? Mas se ela não tem um recurso para administrar, às vezes quando surge uma despesa, tem que comprar um material para a Páscoa, né? É recurso próprio da escola, né? E como é que ela está captando esses recursos? Às vezes com festas, com rifa, por quê? O que é repassado para essas escolas, às vezes não dá para elas manterem o calendário de atividades que são extracurriculares, né? Às vezes surge uma necessidade de comprar um alimento para complementar, né, uma despesa ou para complementar a alimentação nas escolas. Enfim, pode ser necessário cortar gastos em áreas que não são consideradas prioritárias para garantir o funcionamento das áreas essenciais, como a saúde e segurança. Então, as novas tecnologias e tendências. A evolução tecnológica, ela pode criar novas demandas e formas, aliás, desculpem, de oferecer o serviço público. Por exemplo, o uso de aplicativo de celular para solicitar serviços, ele pode aumentar a eficiência na prestação de serviço e, ao mesmo tempo, em que reduzir o custo da produção. Pronto, a gente tem ferramentas, o WhatsApp, às vezes a gente encaminha material para os alunos podem encaminhar para correção dos professores presenciais, os professores encaminham a relação, as provas de vocês corrigidas, a gente entra no SAP e lança essas notas. Então, a tecnologia ela está justamente para isso, para reduzir os custos e a produção. Então, é isso, pessoal. Bons estudos, boa sorte. Eu vou disponibilizar as atividades, já está no portal o local onde vocês vão postar o projeto de vocês, porque vocês vão ter que postar em todas as disciplinas para ser avaliado, tá bom? Então, boa noite e um bom feriado.